Meus amigos, muitas revelações foram dadas em Kirtland, mas também em outros lugares. E o livro de Doutrina e Convênio estava se ganhando forma. Nós aprendemos no vídeo passado sobre o ofício de bispo, o chamado do bispo. Mas vamos entender mais a respeito de revelações doutrinárias. As revelações doutrinárias eram aquelas revelações que esclareciam alguns pontos, alguns tópicos da doutrina da igreja. Então vamos entender. Quase um terço das revelações de Doutrina e Convênios foram recebidas entre agosto de 1831 e abril de 1834. Olha que dado interessante. As revelações abriram novas perspectivas para a compreensão do Evangelho e forneceu aos santos valiosas diretrizes para a conduta do dia a dia. Em 16 de fevereiro de 1832, por exemplo, José Smith e Sidney Rigdon receberam uma revelação em resposta direta à dúvida. A uma dúvida surgida durante seu trabalho na Bíblia, trabalho de tradução da Bíblia. E eles receberam uma revelação devido a isso. A visão do Pai e do Filho, da queda de Satanás, dos filhos da perdição e dos reinos de glória, expandiu imensamente sua compreensão do plano de salvação. Olha que interessante. Durante o outono de 1832, quando diversos missionários voltaram de seus trabalhos e realizaram uma conferência, o Senhor concedeu uma importante revelação a respeito do sacerdócio. Está em Doutrinas e Convênios, na seção 84, a revelação sobre o sacerdócio. Ela começa com a declaração de que a Nova Jerusalém e o templo seriam construídos aonde? Em Missouri, em Jackson, no Missouri. Além de citar um breve histórico da linhagem do sacerdócio por intermédio dos antigos patriarcas. Olha lá. Antigos patriarcas e profetas, essa linhagem. O Senhor explicou que o sacerdócio maior, o de Melquisedeque, possuía autoridade de administrar as ordenanças do Evangelho. Vê no versículo 19, da seção 84. E o sacerdócio menor ou aarônico, sacerdócio menor que é aarônico, administrava o quê? As ordenanças do, abre aspas, evangelho preparatório. Vê isso no versículo 26. Lê lá, no versículo 26 da seção 84. A revelação prossegue explicando que os portadores do sacerdócio recebem-no por meio de juramento e convênio, entre aspas. Você recebe sacerdócio por meio de juramento e convênio. Lê no versículo 40. Lê lá também, no versículo 40. Que conduzem o que? A vida eterna. Desde que sejam fielmente cumpridos. Foram dadas informações também a respeito da luz de Cristo e os sinais que seguirão a pregação do Evangelho. Instruções a missionários e outros ministros do Evangelho completam a revelação. O Senhor também falou de guerra e paz. Sabia que o Senhor também nessa sessão 84 falou de guerra e paz? No dia de Natal de 1832, o Senhor revelou a famosa profecia a respeito da Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão, que seria o começo das guerras que logo, abre aspas, logo ocorreriam, fecha aspas. E por fim, abre aspas, se derramariam sobre todas as nações, fecha aspas. Vi na sessão 87, Doutrinas e Convênios 87, de 1 a 2, fala sobre essa revelação. Os santos foram alertados de que, quando a guerra se espalhasse por toda a terra, somente estariam em segurança se permanecessem, entre aspas, em lugares santos e não fossem movidos. Isso é entre aspas. Vê lá o versículo 8 da sessão 87. 2 dias mais tarde, José Smith recebeu uma revelação. Ele chamou-a de, abre aspas, folha de oliveira. A folha de oliveira,
que arrancamos da árvore do paraíso a mensagem de paz do Senhor para nós, que é a seção 88. A seção 88 é a folha de oliveira. Essa revelação, porém, não foi uma explicação de como os homens poderiam resolver seus problemas domésticos e internacionais. Não foi. Em vez disso, desviava a atenção dos santos das pequenas preocupações e faziam-nos concentrar-se em assuntos eternos, como preparar o caminho para a vinda do Senhor e viver a lei que conduz à exaltação no reino celestial. Essa revelação também ordenava o quê? A criação de uma escola dos profetas para preparar os irmãos da igreja a servir melhor uns aos outros. E a seção 88, do 118 ao 141, lá fala sobre a escola dos profetas. A escola começou a reunir-se no final de janeiro de 1833, na sala superior da loja da família Whitney. Família Whitney. Essas reuniões prepararam o ambiente para muitas experiências espirituais e profundos debates a respeito de princípios do Evangelho. Durante o inverno de 1833, a escola dos profetas reunia-se frequentemente para discutir os assuntos da igreja, como era costume na época. Muitos dos irmãos mascavam ou fumavam tabaco, muitos. Mascavam ou fumavam tabaco. Conforme relembra Brigham Young, olha que o Brigham Young fala. José Smith ficou preocupado em ter que instruir a escola em meio a uma nuvem de fumo. Quando José Smith instruía aquela escola de Eldris, aquela escola dos profetas, ele instruía no meio de uma nuvem, porque o pessoal mascava e fumava tabaco. Emma, a esposa de José Smith, reclamava. Emma reclamava com razão de ter que limpar a sala depois que os irmãos saíam. Toda vez que os irmãos saíam, Emma reclamava. Marido, eu tenho que limpar essa sala de novo. Isso fez com que o profeta perguntasse ao Senhor a respeito do uso do tabaco. Em resposta, José Smith recebeu a revelação atualmente conhecida como a palavra de sabedoria, que está na seção 89. A seção 89 é sobre a palavra de sabedoria. A revelação proibiu o uso de tabaco, vinho, bebidas fortes e bebidas quentes. Bebidas quentes entre aspas, que significavam café e chá. Também salientava o uso de verduras, frutas e grãos salutares. Os santos recebiam a promessa de que se seguisse a palavra de sabedoria que o Senhor tinha dado ao profeta José Smith por revelação, teriam saúde e força, abre aspas, sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, fecha aspas. E que, entre aspas, e que o anjo destruidor passaria por eles, entre aspas, isso. Podemos ver em Doutrinas e Convênios 89, o 19 e o 21. Do 19 ao 21, lê lá. Doutrinas e Convênios 89, a revelação da palavra de sabedoria. Em 1833, o Senhor também moldou o pensamento político dos santos dos últimos dias, especialmente no que se refere à natureza da Constituição dos Estados Unidos da América. Dois princípios eram fundamentais. A Constituição era um documento inspirado, escrito, abre aspas, pelas fundamentais mãos de homens prudentes levantados para esse propósito, fecha aspas. Doutrinas e Convênios 101/80. Havia também uma aplicação mundial. O Senhor explicou que a lei constitucional que garante os direitos e liberdades, abre aspas, pertencerá a toda a humanidade, e será justificável perante mim, fecha aspas, ponto. Você pode ler isso, Doutrinas e Convênios, na 98:5. O Senhor voltou a afirmar que a Constituição americana fora estabelecida para manter os direitos e a proteção de toda a carne, segundo princípios justos e santos, para que todo homem haja em doutrina e princípio, de acordo com o arbítrio moral que lhe dei, para que todo homem seja responsável por seus próprios pecados no dia do juízo. Lê lá Doutrinas e Convênios 101,
77 e 78. José Smith expressou bem a atitude dos santos com relação à Constituição, ao dizer que ela era, abre aspas, um estandarte glorioso. José Smith que falou isso. A Constituição é um estandarte glorioso, estabelecido na sabedoria de Deus, do Altíssimo. É uma bandeira celestial. É como uma grande árvore sob cujo ramos os homens de todo o mundo podem proteger-se dos abrasadores raios do sol. A Constituição americana, ela garante o direito de todas as constituições que existem no mundo. É uma bandeira essa Constituição. Leiam a respeito disso nesse terceiro vídeo. Leiam.